Fala aí, galera histórica, tudo bem com vocês? Meu nome é Rodrigo Bastos, estou aqui no meu primeiro vídeo para falar sobre acontecimentos históricos, falar um pouco de história. Você que gosta de ver aqueles documentários, você que gosta de ficar pesquisando curiosidades históricas, aqui é seu lugar junto comigo. E você que não gosta de história também, lembre-se de Platão, que dizia que conhecimento é a libertação das algemas da sua ignorância. Então dá uma chance pra mim e vem aqui comigo, vem aqui comigo, que hoje o assunto é interessantíssimo. E o assunto de hoje é pandemias que assolaram o mundo na história. Vocês sabem a diferença entre surto, epidemia, endemia e pandemia? Hoje eu vou explicar para vocês. Pessoal, surto é quando uma doença, um vírus, assola apenas aquele pequeno município, um bairro, que começa a se descontrolar, é aquele começo. Epidemia é quando o vírus começa a assolar estados, começa a assolar regiões maiores. Endemia é quando o vírus começa a ser controlado. Campanhas de vacinas naquele estado, naquela região. Pandemia é quando o vírus é em escala mundial, que é o que está acontecendo atualmente com o vírus Covid-19. E hoje eu vou falar sobre cinco pandemias que afetaram o mundo na linha evolutiva. O homem sempre foi uma superação em sua evolução. E hoje eu vou mostrar para vocês. A primeira pandemia que eu vou falar para vocês, pessoal, é a famosa peste bubônica ou peste negra, que começou a surgir mais ou menos no século IV, entre 527 e 565. O imperador Justiniano já tinha dominado o Império Bizantino. Começou a onda da peste bubônica pelo fato de não ter saneamento básico na época, a falta de higiene, houve proliferação de ratos. O Império Romano nunca conseguiu se construir novamente, mudou uma história, matando mais de 50 milhões na época. Em 1200, o Papa Gregório IV faz a Inquisição. A bula papal dizia que os gatos eram feitos para cultuar demônios. E o povo, com toda a sua ignorância, começa um latrocínio de gatos. Com a morte dos gatos, os ratos fazem a festa, né, pessoal? Começa a vir muitos ratos ali da Ásia, do Oriente Médio, pelo fato dos navios não terem higiene, começa uma proliferação desses ratos. E aí, a Europa é dizimada, temos mais de 300 milhões de mortos e foi uma escala global. Isso assolou o mundo mais de 3 séculos, passando pela Idade Média e até o início do Renascentismo. Então, pessoal, essa é a primeira pandemia que estamos conversando. Com essa totalidade de morte, pessoal, parece que a taxa de natalidade imediatamente começa a aumentar para repor a quantidade de pessoas que foram mortas por essa peste. E a outra pandemia que vamos conversar hoje é a varíola. Gente, no século XV, quando os europeus vieram à América, trouxeram uma carga viral muito grande, gente. Trouxeram doenças que devastaram os indígenas, como a malária, como a gripe, mas principalmente a varíola, gente. A varíola foi responsável por matar milhões de indígenas. De 60 milhões de indígenas que tinham aqui na América, foi reduzido a 6 milhões. Com essa quantidade de mortos, pessoal, há uma fertilização no solo e um crescimento muito alto de florestas, de árvores. E isso começa a afetar a irradiação do sol. A temperatura começa a baixar e a Europa começa a pagar a sua fatura, porque as colheitas começam a ter baixas e a sua economia
começa a entrar em crise. Mas com o decorrer do tempo, em 1989, há uma campanha de vacina que erradica a varíola do mundo. Não há mais casos conhecidos, pessoal. Mas a próxima pandemia que eu vou falar com vocês é a cólera. Gente, a cólera começou no centro da Índia, ali em 1861, 1864. Matou milhões de pessoas e desde 1863 até 1961 houve 4 pandemias mundiais de cólera. E até hoje esse vírus não foi erradicado. Mata mais de 140 mil pessoas por ano. Uma curiosidade que talvez vocês não conhecessem. E como podemos evitar a cólera, pessoal? Com vacinas. Tem a vacina oral e tem a vacina injetável. Hoje a campanha de vacinação é muito forte aqui no Brasil, né? Então vamos vacinar os nossos filhos para prevenir. Vemos aí, acabei de falar, 140 mil pessoas morrem por ano de cólera. É um número muito alto. Então vamos nos prevenir para que a gente consiga prosseguir e criar a nossa própria história. Gente, vindo para o século XX, ali em 1918, vamos falar da outra pandemia que dizimou o mundo. Vamos falar da gripe espanhola, a gripe H1N1, que infectou 500 milhões de pessoas globalmente, matando 50 milhões. Podemos ver que o homem, nessas pandemias, sempre procura melhorar o saneamento básico, a higiene, porque é assim que se prolifera vírus. Temos que melhorar a nossa higiene, que é assim que um vírus consegue se proliferar. A H1N1, com essas totalidades de mortes, o ser humano começa a evoluir e hoje ela é erradicada, não faz mal mais ao nosso organismo. É uma gripinha que a gente consegue tratar sem ter níveis mortais. Gente, a gente pode fazer um alerta, porque existem ainda pandemias que acontecem no nosso cotidiano que ainda não foram erradicadas, como a HIV e como a malária também, que são muito conhecidas e que afetam o mundo, que não existem vacinas, existem tratamentos hoje, mas que matou muita gente. Pessoal, o HIV em 1980 teve aquele índice de taxa de natalidade, né? O baby boom, onde era sexo, droga e rock and roll, conhecido a época do rock, onde as pessoas não se preveniam, onde a orgia, onde a promiscuidade começou a estourar. As pessoas não se preveniam. Ainda bem que com as pesquisas, com a ciência, eles conseguiram criar remédios, o coquetel famoso para tratamento, para que o HIV não destrua os seus anticorpos, para que você consiga ter uma qualidade de vida aqueles que foram afetados pelo vírus. E uma curiosidade, gente, é que atualmente o HIV voltou a aparecer com tudo entre os jovens pela falta de prevenção mesmo que a juventude está tendo atualmente. E então há um crescimento exponencial que preocupa pelos desvarios que hoje está acontecendo, pela liberdade que nós temos que não sabemos muitas vezes utilizar. Então, vamos tomar cuidado. A última pandemia que eu vou conversar com vocês, pessoal, é a atual Covid-19, que não é algo novo para a humanidade. Acabamos de conversar de tamanhas pandemias que afetaram o mundo, que mudaram de alguma forma. Tanto pandemias quanto guerras serviram de lição para mudar alguma coisa na humanidade. Deixaram uma lição histórica para aprendermos a nos melhorar, seja moralmente, seja na tecnologia. E atualmente não sabemos a dimensão dessa pandemia, não sabemos como ficará mais para frente, mas esperamos com esperança que isso vai ser mais uma página virada da história, pois essa pandemia já virou história logo que iniciou-se em escala mundial. E para encerrar o vídeo, pessoal, eu quero falar uma frase. Vou encerrar com a frase de uma escritora muito famosa chamada Helen Keller. A experiência humana não seria tão rica e gratificante
se não existissem obstáculos para se superar. O cume alto de uma montanha ensolarada não seria tão iluminada e tão maravilhosa se não existissem vales sombrios para se superar. Então, gente, se cuidem, fiquem em paz e se superem. E até o próximo vídeo. Fiquem ligados.